Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da química ambiental com o tema biocombustíveis. Lembrando a todos vocês que na última aula nós já tivemos a oportunidade de estudar os combustíveis fósseis. Naquela ocasião, nós nos referimos aos combustíveis fósseis como fonte não renovável de energia, e o uso dos combustíveis fósseis originava uma sobrecarga de carbono lançado na atmosfera em forma de gás carbônico, e isso intensificava o efeito estufa e causava aquecimento global. E os combustíveis fósseis também apresentavam enxofre como impurezas, e quando queimados lançavam óxidos de enxofre e que reagiam com a água da chuva, originando a chuva ácida. Pois bem, os biocombustíveis são provenientes de fonte renovável de energia, proveniente de biomassa vegetal, que é acúmulo de material biológico utilizado como fonte de energia, e apresentam um saldo nulo de carbono na atmosfera, já que esse processo, por ser renovável, ele é cíclico. E dentro de alguns instantes nós vamos mostrar para vocês, justificar esse motivo, pelo fato desse biocombustível proveniente de biomassa vegetal, ele apresenta um saldo nulo de carbono na atmosfera, e o outro aspecto muito importante é que ele não possui impurezas de enxofre. Ok, e nós vamos agora citar para vocês uma relação desses biocombustíveis, começando então com a cana-de-açúcar, que vai originar os combustíveis e seus derivados, não é? Muito bem, primeiramente eu vou justificar para vocês esse fato de eu ter dito que os biocombustíveis são provenientes de fonte renovável de energia. Por exemplo, a cana-de-açúcar contém a sacarose, que ela é transformada em glicose. A glicose ela é biotransformada em um combustível que é o etanol, e quando esse etanol ele é queimado, ele lança gás carbônico na atmosfera, mas isso não vai dar uma sobrecarga de carbono, porque esse gás carbônico ele vai ser removido da atmosfera pelo processo de fotossíntese, respiração do vegetal, e de modo que, por esse motivo, o gás carbônico lançado pela queima de um combustível proveniente de biomassa vegetal, ele é removido pelo vegetal que está sendo plantado novamente, e com isso ele remove o excesso de gás carbônico lançado na atmosfera. Isso que justifica o fato desse combustível ser de fonte renovável de energia, ok? Agora vamos mostrar para vocês aqui o processo de obtenção do etanol, o etanol utilizado como combustível proveniente da cana-de-açúcar. Muito bem, primeiramente nós vamos falar para vocês do processo inicial de obtenção do etanol proveniente da cana-de-açúcar, estabelecido em 1976, através de um programa criado pelo governo federal, do então governo do senhor Emílio Garrastazu Médici, que instituiu o Proálcool por conta da crise do petróleo em 1973. E para o Brasil não ficar refém dos combustíveis fósseis, então esse programa foi criado com a finalidade de ter uma alternativa ao uso do combustível fóssil. E em 1986, 95% dos veículos produzidos no país saíram com os motores produzidos a álcool. Mas esse processo de obtenção do álcool, chamado de primeira geração, tem um baixo rendimento. Uma tonelada de cana-de-açúcar produz em média 70 litros de etanol. Muito baixo, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que ocorre a produção do etanol de primeira geração. Primeiramente, então, a cana-de-açúcar
ela, depois de colhida, ela vai ser triturada e obtém com a trituração o bagaço e o caldo da cana, que é conhecido como garapa. Muito bem. Essa garapa, esse caldo de cana, ele contém um açúcar chamado de sacarose. Inicialmente, essa sacarose, constituinte da cana-de-açúcar, no álcool produzido de primeira geração, vai sofrer uma reação chamada de hidrólise enzimática. Uma enzima chamada de invertase vai transformar a glicose num açúcar simples, cuja fórmula é o C6H12O6. Muito bom. Depois que a sacarose ela é hidrolisada, agora nós teremos a fermentação, né, desse açúcar através de um micro-organismo proveniente de uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, que vai originar uma enzima chamada zimase. Essa enzima vai transformar a glicose, né, desse caldo de cana fermentado em etanol. E esse etanol, por sua vez, agora ele vai ser utilizado como combustível. Então, esse combustível do álcool proveniente da cana-de-açúcar, agora ele vai ser submetido a uma queima na câmara de explosão do veículo. E nessa queima, ou seja, nessa reação de combustão, ocorrerá a liberação, através do escapamento do veículo, do gás carbônico na atmosfera. Vamos fazer agora essa reação de combustão que nós já tivemos oportunidade de fazer em outros momentos do nosso curso durante esse ano, né? A combustão completa. Combustão significa queima, o etanol agora sendo utilizado como combustível na câmara de explosão dos veículos. Esse etanol é queimado e transformado em gás carbônico, mais água. Isso é o que vai sair diretamente do escapamento do veículo na atmosfera e mais calor, né? Mais energia térmica. Essa energia térmica é que permite ocorrer o funcionamento do motor e, consequentemente, o funcionamento também do veículo. Aproveitando a oportunidade, vamos balancear essa reação partindo-se de um mol do combustível do etanol. Primeiro vamos balancear o átomo de carbono. Eu tenho 2 átomos de carbono nos reagentes, então eu terei 2 átomos de carbono nos produtos. Em segundo lugar, vou balancear os átomos de hidrogênio, que são 6 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes, e consequentemente eu terei que ter 6 átomos de hidrogênio nos produtos, 3 vezes 2, 6. E por fim, vamos balancear o oxigênio. Total de átomos de oxigênio obtidos no produto são 2 vezes 2, 4. 4 com mais 3 deu 7. E são 7 átomos de oxigênio nos reagentes, dos quais eu já tenho 1. Para 7 faltam 6, então fica 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E essa é a reação que ocorre na câmara de explosão do veículo, e esses são os produtos lançados pelo escapamento do veículo diretamente do ar, dos quais eu tenho gás carbônico, CO2. Porém, esse gás carbônico proveniente da queima do etanol, que veio da cana-de-açúcar, não vai implicar em sobrecarga de gás carbônico, porque esse gás carbônico que foi lançado diretamente na atmosfera, ele será removido pelo processo chamado de fotossíntese. Na chamada de fotossíntese, que é a respiração do vegetal na fase clara, ou seja, na presença da luz solar, então o evento que vai acontecer por conta dos vegetais é esse daqui, ó, que eu estou mostrando nesse esquema para vocês. Aqui nós temos o gás carbônico, que é lançado diretamente na atmosfera por conta da queima do combustível. Ele é capturado pelo vegetal reagindo com água. Isso acontece nos chamados pigmentos fotossintéticos, né?
no citocromo dos vegetais, e aí o gás carbônico da atmosfera com água se transforma num açúcar, e depois esse açúcar ele é armazenado em forma de reserva, amido, ou dependendo da circunstância pode originar celulose, enfim, com liberação de oxigênio, gás oxigênio. Bom, é isso que eu chamo, que eu falo para vocês de um processo cíclico que, por sua vez, ele é renovável. A cana contém o açúcar inicialmente da garapa, ele é hidrolisado à glicose, depois a glicose ela sofre uma ação do micro-organismo Saccharomyces cerevisiae, que vai provocar a fermentação desse açúcar em álcool utilizado como combustível. Bom, depois desse primeiro procedimento para a obtenção do álcool, no chamado álcool de primeira geração, foi desenvolvido depois no século XX já, por meados do ano 2000, a produção do etanol proveniente da celulose do bagaço da cana. Porque no álcool de primeira geração, a cana-de-açúcar era triturada, obtinha-se a garapa, o caldo de cana e o bagaço. O bagaço inicialmente era queimado, e essa queima do bagaço originava energia térmica que era convertida em energia elétrica utilizada na própria usina de beneficiamento do álcool. Até que descobriram que esse bagaço contém celulose. E celulose nada mais é do que um polímero de moléculas de glicose. E aí, esse polímero de moléculas de glicose, chamado de celulose, constituído de bagaço da cana, ele é hidrolisado, e nessa hidrólise da celulose proveniente do bagaço da cana de açúcar, ele é transformado em glicose, mais uma vez, e a glicose sofre ação de micro-organismos chamados Saccharomyces cerevisiae e produz o etanol, que também pode ser utilizado da mesma maneira que no caso anterior como combustível. Esse incremento da produção do álcool a partir do bagaço da cana-de-açúcar aumentou em 40% a produção de álcool, e de 1 tonelada de bagaço se produz 220 litros de etanol. Por conta dessa produção de etanol de 220 litros por tonelada de bagaço, aumenta em 40% então a produção de álcool proveniente por hectare de cana-de-açúcar que é plantada. Além desse processo de álcool produzido da segunda geração, quando eles pegaram um bagaço constituinte de celulose, hidrolisaram, formando glicose, também descobriram outras alternativas de outros derivados, além do etanol. Por exemplo, pegando a molécula da glicose, proveniente da hidrólise da celulose, e utilizando o micro-organismo Saccharomyces cerevisiae modificada geneticamente, obtém-se derivados que têm outras finalidades como combustíveis diferentes do etanol, como por exemplo, obtém-se o farneseno. Farneseno proveniente dessa fermentação do açúcar usando o Saccharomyces cerevisiae modificada, obtém-se uma estrutura de hidrocarboneto ramificado e de cadeia insaturada, semelhante ao diesel proveniente do petróleo, mas só que esse aqui é o diesel que é proveniente da cana-de-açúcar, por isso ele é conhecido como diesel do etanol, ou o diesel proveniente de biomassa vegetal. Se nós pegarmos esse farneseno, inclusive aqui nesse nome, nós temos o infixo em, proveniente dessas insaturações, indicando que ele é insaturado. E se nós hidrogenarmos essas duplas ligações e saturarmos essa cadeia, aí nós teremos o farnesano, que é uma cadeia de hidrocarboneto ramificada e saturada, semelhante ao querosene proveniente do diesel do petróleo, só que esse é um querosene proveniente de biomassa vegetal, que é o etanol, por isso que ele é chamado de bioquerosene.
Também nós temos outras possibilidades, por exemplo, também dessa modificação genética desse micro-organismo, obtém-se um hidrocarboneto chamado de 2-metil-but 1,3 dieno. 1, 2, 3. Tá vendo? Tem uma dupla no carbono 1 e no carbono 3. Esse butadieno, metilbutadieno 1, 3, ele é chamado de isopreno, constituinte da borracha natural. Só que aqui não é proveniente do látex da seringueira, mas ele é proveniente através da modificação desse micro-organismo que produziu ele a partir da cana-de-açúcar. Então ele é conhecido como bioisopreno proveniente da cana-de-açúcar. E tem mais, se nós pegarmos esse bioisopreno e polimerizarmos ele, aí nós vamos obter o polibioisopreno, com a cadeia carbônica semelhante ao da borracha natural proveniente do látex da seringueira. Só que isso daqui não é proveniente da seringueira, e sim a biomassa vegetal da qual ele é originado não é o látex, mas sim a cana-de-açúcar, e que vai constituir o que nós chamamos de a borracha verde. Ele recebe esse nome de borracha verde porque é uma borracha proveniente da cana-de-açúcar. Outras alterações também são provenientes dessa estrutura química do álcool, do etanol. Aqui nós temos a fórmula estrutural simplificada do etanol proveniente da cana-de-açúcar, e depois nós podemos fazer algumas alterações nesta cadeia, como por exemplo, eu posso pegar esse etanol e submetê-lo a um aquecimento, a uma temperatura em torno de 170 graus, na presença de ácido sulfúrico. Nessas condições, ocorrerá uma chamada de desidratação intramolecular, ou seja, ocorrerá a eliminação de uma molécula de água dentro da molécula do álcool. Consequentemente, após a saída dos grupos de hidrogênio e hidroxila para formar água, após a eliminação de água, nós teremos a formação aqui de uma cadeia contendo 2 átomos de carbono, e ela é insaturada por uma ligação dupla. Essa cadeia nós chamamos de etileno. E uma curiosidade referente ao etileno, que é o nome usual do eteno, é que essa cadeia ela pode ser polimerizada. Ou seja, eu posso pegar N unidades dessa molécula e, na presença de catalisador, temperatura e também pressão favorável, essa molécula pode ser polimerizada. E nessa polimerização, automaticamente, tem que ocorrer a quebra da ligação dupla, da ligação π da ligação dupla, e assim nós teremos um fragmento do polímero de adição do etileno, que é o polietileno. Mas qual a diferença desse polietileno proveniente do etanol para o polietileno proveniente de um derivado do petróleo? Acontece que esse polietileno ele não é derivado proveniente da cana do petróleo, ele é proveniente da cana de açúcar, e por isso ele é chamado de polietileno. Ou seja, ele é um polímero proveniente de biomassa vegetal de uma forma alternativa em relação ao plástico proveniente dos combustíveis fósseis. Esse que é o chamado de plástico verde. Ele é um plástico proveniente de biomassa de natureza vegetal.
A origem é que difere, né? É um plástico proveniente de biomassa vegetal, como eu falei, mas ele tem uma desvantagem, o tempo na qual ele se decompõe, né? Esse plástico verde, ele sofre uma decomposição em torno de 300 anos. É exatamente igual ao tempo que leva a decomposição, por exemplo, de um plástico proveniente do etileno que veio do petróleo. Decompõe aproximadamente em 300 anos. Bom, mas descobriram também um plástico proveniente de biomassa vegetal que ele não leva tanto tempo para se decompor. Verificaram que se nós pegarmos a glicose proveniente da hidrólise do açúcar proveniente da cana, ele pode ser fermentado utilizando outro micro-organismo que não seja o Saccharomyces cerevisiae e nem o Saccharomyces cerevisiae modificada. Descobriram que o micro-organismo chamado denominado de Burkholderia saccharina vai transformar esta molécula de glicose numa substância chamada de hidroxibutirato. Hidroxibutirato é o nome usual desse composto que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, que é o ácido butírico, com um grupamento hidroxi no carbono de número 3. O nome usual alternativo dele chama-se hidroxibutirato. Agora, um detalhe importante é que esse composto hidroxibutirato, ele pode ser polimerizado através de sucessivas reações de polimerização por condensação, que nós já estudamos na aula de polímeros de condensação. E nesse caso, ao polimerizarmos esse hidroxibutirato, nós vamos obter um polímero conhecido como polihidroxibutirato. Tá? Que aqui está um fragmento desse polímero. E qual é a vantagem desse polímero de condensação dessa molécula do hidroxibutirato, ou chamado de 3-hidroxibutírico butanoico, né? Então, o que nós temos de vantagem para mostrar para vocês? A grande vantagem que eu quero mostrar para vocês é que isso daqui é um chamado de plástico que se decompõe em, no máximo, 200 dias. Ele é um plástico biodegradável. E a natureza agradece, né? Comparado aos plásticos convencionais, que sofrem uma decomposição em torno de 300 anos, esse plástico, a cadeia carbônica é reconhecida pelas bactérias decompositoras e a sua decomposição não leva 1 ano. Ele se decompõe em torno de 200 dias. Ou seja, comparado com o plástico verde ou o plástico proveniente do petróleo, esse daqui se decompõe em um tempo muito menor, não é? Isso é muito significativo sobre o ponto de vista ambiental. Aqui eu quero chamar a atenção de todos que, além daquele processo do álcool obtido de primeira geração, que era usado como combustível e, quando queimado, né, fornecia energia térmica, e por isso usado para este fim, nós temos também outras possibilidades para obter outros derivados provenientes da cana-de-açúcar, além do etanol, né? Isso é um fato que já apareceu por diversas oportunidades em várias questões de vestibulares. E existe ainda recentemente um estudo bem atual que se refere a um álcool de terceira geração. Esse álcool de terceira geração, ele é obtido através do cultivo de microalgas que fazem o processo fotossintetizante, e nessa fotossíntese realizado
por esses organismos que se desenvolvem tanto em água salgada quanto em água doce, essas microalgas, elas são constituídas de amido. E, consequentemente, se é amido, é um polímero de moléculas de glicose. E eu posso fazer o quê? Então, primeiramente, eles fazem um processo conhecido como obtenção da sacarose a partir do amido. O amido é um polímero de moléculas de glicose e, inicialmente, ele vai ser transformado em sacarose. A sacarose que é proveniente dessa transformação do amido através da sacarose, depois de obtida a sacarose, ela vai ser hidrolisada e transformada em glicose. A glicose aí pode, mais uma vez, ser submetida à ação da Saccharomyces cerevisiae e produzir etanol como combustível. Essa é uma terceira possibilidade para obter etanol, mas sem utilizar a cana de açúcar, mas usando essas microalgas. E 1 tonelada do cultivo dessas microalgas constituídas de polímeros de amido origina uma incrível marca de 676 litros de etanol por tonelada de cultivo dessas microalgas. Essa é a grande novidade na produção de álcool a partir dessas algas fotossintetizantes, tá? E esse aqui é o resumo que eu gostaria de mostrar para vocês da produção dos derivados da cana-de-açúcar, do etanol e esses outros biocombustíveis provenientes de biomassa vegetal. Eu vou citar agora outro biocombustível que é o carvão vegetal. O carvão vegetal é simplesmente uma árvore que foi cultivada para esta finalidade. Você utilizou essa árvore, você plantou ela, depois ela foi submetida a um corte depois de atingir um tamanho desejável, né? E uma concentração também de carbono existente nesse vegetal. Ele é cortado e depois ele é colocado para queimar em fornos por abafamento. Então, essas árvores que foram cortadas para esta finalidade, produzir carvão vegetal, é constituído de celulose. E aí, ao colocarmos esses compostos de celulose nos fornos por abafamento, ocorrerá o que nós chamamos de combustão incompleta. Então, nós falamos no início da aula de hoje da combustão completa do etanol, se lembram, né? Agora eu vou falar para vocês do processo chamado de combustão incompleta. E essa combustão incompleta ocorrerá em fornos por abafamento. E com a menor quantidade de oxigênio disponível, ocorrerá essa combustão, essa queima, e os produtos dessa combustão incompleta nesses fornos por abafamento vai originar carbono sólido e água. Acontece que esse carbono sólido é simplesmente o que nos interessa, o constituinte do conhecido como carvão vegetal. Esse carbono sólido que é o carvão de churrasco, né? Então, algumas perguntas podem originar, como muitos alunos perguntam, qual a diferença entre o carvão vegetal e o carvão mineral? O carvão mineral que nós estudamos na aula dos combustíveis fósseis é um material fóssil que levou no mínimo 200 milhões de anos para se decompor. Esse carvão vegetal não foi originado desta maneira, é uma árvore que foi plantada para essa finalidade, depois ela foi cortada, pegaram o tronco desta árvore, colocaram dentro de fornos por abafamento, e na queima incompleta desse carvão, ou melhor, da celulose constituinte da madeira, que originou esse carvão
chamado de carvão vegetal proveniente de biomassa vegetal com essa finalidade, ok? Então, nesse caso, a queima incompleta da madeira, que é constituída de celulose, produz o carvão vegetal, também considerado como biocombustível. Combustível proveniente de biomassa vegetal. Um outro biocombustível é o chamado de gás proveniente da decomposição do lixo. Muito bem, então o lixo constituinte desses aterros sanitários é simplesmente uma matéria orgânica, tá? Que pode ser proveniente, por exemplo, através dos resíduos urbanos, que nós chamamos de lixo, também proveniente do esgoto, esgoto doméstico, ou também proveniente dos restos de vegetais, que são formados da varrição das vias públicas, da limpeza da atividade das feiras livres. Isso tudo vai originar restos desses vegetais, que também é classificado como matéria orgânica, que pode ser utilizado para a produção desse gás. E esse gás, chamado de gás do lixo, também tem essa finalidade: produção de combustível. E também o chamado esterco, que é proveniente das fezes dos animais. Esse material, ele será submetido a uma presença de bactérias, micro-organismos anaeróbios. Isso, exatamente, vai ocorrer aqui o que nós chamamos de decomposição anaeróbia. Ou seja, essa decomposição ocorrerá na ausência do oxigênio do ar, na presença de micro-organismos, que são as bactérias decompositoras, que vão pegar esse material e submetê-lo a um processo de decomposição, transformando ele em uma fração gasosa, uma fração líquida e uma sólida. Da fração gasosa nós temos uma mistura de alguns gases provenientes da decomposição, dos quais eu destaco o gás metano. Nós também temos o gás carbônico e o gás sulfídrico. Exatamente, inclusive o gás metano é o que nós utilizamos como o biocombustível, o chamado biogás, ou gás proveniente da decomposição do lixo. Mais de 90% desta fração gasosa, ela é constituída de gás metano, e esse metano que tem por finalidade uso como combustível. Vamos colocar aqui combustível. Então eu posso aproveitá-lo, por exemplo, para o funcionamento dos ônibus municipais de transporte urbano nas cidades. Os ônibus podem ser movidos a gás proveniente do lixo do aterro sanitário controlado, ou desses locais onde ocorre a decomposição dessa matéria orgânica. Obtém-se também uma fração líquida extremamente tóxica, chamada de chorume. Ela é tóxica porque ela contém metais pesados, e esse material ele é submetido a um tratamento, e nesse tratamento do chorume obtém-se o que nós chamamos de água de reuso. A água de reuso é o que as prefeituras fazem utilização para limpeza das vias públicas. E, por último, obtém-se uma fração sólida,
e que, por sua vez, num processo conhecido como compostagem, é utilizado como adubo para fertilização do solo. No caso especificamente, é o fertilizante proveniente da decomposição da matéria orgânica constituinte dos resíduos dos centros urbanos, né? O lixo, utilizado no processo de compostagem na fabricação de fertilizantes naturais. O biogás é o gás metano proveniente do lixo em decomposição. Eu vou citar agora o biodiesel. O biodiesel já foi mencionado na aula em que nós falamos sobre o estudo da bioquímica dos lipídios. Naquela oportunidade, enquanto nós estudamos a bioquímica dos lipídios, eu apresentei para vocês esse estudo detalhado. Muito bem, como produzir então o diesel proveniente de uma biomassa vegetal? A biomassa vegetal são essas chamadas de plantas oleaginosas que vão originar óleos, né? Então, por exemplo, nós temos as plantas que produzem óleo, como o girassol, que produz o óleo de girassol. Nós temos, por exemplo, o amendoim, a mamona, e nós temos diversos vegetais, o coco, né? E de um modo geral, essas plantas que produzem esses óleos, eles podem ser transformados no chamado de biodiesel pelo processo conhecido como transesterificação. Antes de nós falarmos desse processo de transesterificação, eu vou somente completar aqui e vou falar para você que esse óleo é proveniente dessas plantas oleaginosas e também daquele famoso e conhecido como óleo de fritura. Aquele material é um problema, né? Ele não pode ser jogado diretamente no ralo da pia, por ele não ser biodegradável. Então, o que fazer com esse óleo de fritura? Simples, você vai fazer a reação chamada de transesterificação. Esse processo de transesterificação significa a transformação de um éster mais complexo, que é o constituinte desse triéster de glicerol, em um éster mais simples. E o éster mais simples, que é o utilizado como biocombustível, o biodiesel. Bom, e esse processo ele é relativamente simples. Ele pode ser utilizado em usinas para fazer o beneficiamento do tratamento do óleo de fritura. Várias cooperativas de muitas cidades no Brasil afora fazem a utilização da produção desse biodiesel através de um processo artesanal, sem maiores complicações. Enfim, primeiramente essa molécula é hidrolisada. Depois da hidrólise, forma o glicerol, glicerina e 3 moléculas de ácido graxo, que posteriormente vão reagir através da esterificação, formação do éster na reação do ácido graxo com o etanol. E aí nós teremos a formação de 2 produtos aqui. O primeiro produto a ser obtido é esse triol aqui, né? Só para vocês lembrarem daquela aula da bioquímica dos lipídios, esse álcool que tem 3 hidroxilas, uma hidroxila em cada átomo de carbono, chama-se glicerina ou glicerol. Mas a finalidade principal desse processo não é a glicerina, e sim o ácido graxo que foi obtido e depois reage com esse etanol
para a produção ou obtenção de um éster com a fórmula mais, digamos, mais simples quando comparado com esse éster constituinte desses óleos vegetais. Aqui está, senhores e senhoritas. Esta é a fórmula do conhecidíssimo biodiesel. É um combustível que tem um poder calorífico semelhante ao diesel proveniente do petróleo, mas com vantagens muito maiores em relação ao diesel proveniente do petróleo. Vantagens, eu vou citar 3 importantes vantagens do biodiesel em comparação com o diesel proveniente do petróleo. Primeiramente, é que esse biodiesel ele é proveniente de fonte renovável de energia, matéria de biomassa vegetal, fonte renovável de energia. Ele apresenta uma cadeia carbônica, se compararmos com o hidrocarboneto proveniente do petróleo, que é um diesel mais pesado. Esse biodiesel proveniente de óleos vegetais ele é mais leve, e sobre o ponto de vista ambiental ele tem uma vantagem muito grande com relação ao diesel proveniente dos derivados do petróleo. O biodiesel não possui enxofre em sua constituição. Consequentemente, quando ele for queimado, ele não vai emitir gases que contêm enxofre e, consequentemente, não apresenta o impacto ambiental referente à chuva ácida. Essa é uma das vantagens referentes à obtenção do biodiesel. E agora, para finalizar essa aula, eu vou citar um terceiro biocombustível também proveniente da biomassa vegetal, de um óleo vegetal também, mas se compararmos com o caso anterior, o óleo vegetal, ele foi submetido a um processo chamado de transesterificação, certo? Agora, esse óleo vegetal, ele vai ser submetido a um processo mais, digamos, sofisticado, chamado de hidrotratamento. Esse processo de hidrotratamento já não é um processo que você consegue fazer de forma artesanal, como no caso da obtenção do biodiesel, não. Esse processo ele é realizado somente nas refinarias de petróleo. Nas refinarias que pegam o petróleo e depois ele é transformado nos seus derivados como gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, lubrificante, etc., nas refinarias que é realizado esse processo na qual eu vou citar para vocês. Hidrotratamento significa que esse lipídio constituinte do óleo vegetal ele vai ser submetido a um processo de reação com hidrogênio. Hidrotratamento, então tratamento com hidrogênio, tá? Aqui eu dividi esta molécula que constitui o triéster de glicerol, o constituinte do óleo vegetal, nessa parte que é a cadeia carbônica, que está em destaque em vermelho, esta outra cadeia que é proveniente do ácido graxo, e aqui eu vou colocar os átomos de oxigênio constituintes desse triéster, certo? Então, muito bem. Então, hidrotratamento significa que o hidrogênio vai quebrar esta molécula. E esta molécula quebrada pelo hidrogênio, aí em seguida os átomos de hidrogênio serão acrescentados aqui no lugar da quebra dessa molécula. Então, pegando esse fragmento que veio do glicerol, cada átomo de hidrogênio é acrescentado em um carbono. Então, nós já vamos obter aqui 1, 2, 3 hidrogênios, certo?
Bom, vamos fazer aqui um destaque dos átomos de hidrogênio com uma cor diferente, só para vocês conseguirem enxergar os hidrogênios aonde é que eles pararam, né? Então vamos colocar o hidrogênio com essa cor aqui, e quando esse composto foi submetido a esse hidrotratamento, então aqui está, já eu tenho 3 hidrogênios, um em cada átomo de carbono desse esqueleto proveniente do glicerol. Agora os outros hidrogênios vão se combinar esses átomos de oxigênio formando água. Aqui esses oxigênios, uma da carbonila e o outro que veio do glicerol, estão aqui, ó, que constituem 1, 2, 3, 4, 5 e um total de 6 átomos de, 6 átomos de oxigênio que constituem 6 moléculas de água. E aqui nós temos mais, cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Como são ao todo, né, como eu falei, 6 moléculas de água, cada molécula tem 2 hidrogênios, como eu estou desenhando eles aqui para vocês verem. Ao total eu tenho, portanto, 12 hidrogênios. 12 hidrogênios. E por último, esse hidrotratamento, essa quebra do óleo constituinte desse lipídio, né, esse lipídio que é constituinte desses óleos vegetais, ele é quebrado nessa cadeia carbônica que é proveniente do ácido graxo. E aqui eu vou acrescentar mais 3 hidrogênios, né? Aqui o carbono tem uma ligação para 4, faltam 3 ligações. Essas 3 ligações são referentes a esses 3 hidrogênios aqui, ó. Agora vamos contar quantos hidrogênios ao todo eu acabei fazendo uso para quebrar esse lipídio. Ao todo, então, eu tenho 3, 6, 9, 10, 11, 12. Cada molécula de água tem 2 hidrogênios, 6 moléculas de água tem 12 hidrogênios, com mais 12 deu 24 átomos de hidrogênio que eu usei. Então, portanto, aqui eu vou usar 12 mols de hidrogênio. Daí, qual foi a vantagem desse processo de hidrotratamento, ou seja, da quebra desse lipídio pelo hidrogênio? A vantagem foi que obtemos com isso esse propano. O propano, ele é constituinte do gás de cozinha. Consequentemente, desse processo, eu posso aumentar a demanda da produção de gás de cozinha, que é obtido através de uma mistura de gás propano e butano. Só que esse gás de cilindro de uso residencial proveniente do petróleo é uma mistura de propano e de butano, e eu posso, repito, aumentar a demanda da produção de gás de cozinha através do hidrotratamento do óleo vegetal, através desse processo mais sofisticado que da produção do biodiesel. E outro detalhe importante, além da água, além do propano, nós vamos obter aqui 3 moléculas de uma função hidrocarboneto da classe dos alcanos. E um detalhe importante, que esse alcano, ele é semelhante ao diesel do petróleo, mas ele não é proveniente do petróleo, ele é semelhante. Então, ele é um diesel proveniente de biomassa vegetal. Esse é o chamado de H-bio. Para não confundir com biodiesel, né, que esse termo já foi aplicado no caso anterior, esse é o H-bio. É o biodiesel proveniente do hidrotratamento de óleo vegetal, que tem as mesmas vantagens em relação ao biodiesel, ou seja, proveniente de fonte renovável de energia, não possui enxofre na sua constituição e tem uma outra vantagem espetacular, um rendimento muito grande.
de 100 litros de óleo vegetal, você pode obter 96 litros de H-Bio e 2,2 metros cúbicos de propano. O que a Petrobras faz atualmente é acrescentar ao diesel do petróleo a mistura de biodiesel e também de H-Bio. E quanto maior o teor de diesel proveniente de óleo vegetal, menor é o teor de enxofre nos combustíveis e diminui o impacto ambiental. Essa aqui é a evolução referente à adição desse diesel proveniente dessas plantas, dessa matéria essa matéria proveniente de biomassa vegetal. Esse daqui é o teor dessas cadeias carbônicas que não possuem enxofre no diesel do petróleo. Em 2005, por exemplo, nós tínhamos esse chamado biodiesel B2 e que tinha aproximadamente apenas 2 partes por milhão desses biocombustíveis adicionados ao diesel do petróleo. Mas com a evolução do tempo foi aumentando cada vez mais a adição desse diesel da biomassa vegetal misturada ao diesel do petróleo. E desde o ano passado nós já temos o B15, que significa que nós já temos um teor de 15% de uma mistura de H-Bio e também de biodiesel ao diesel do petróleo. Existe também uma diferenciação entre o diesel convencional, aquele proveniente do petróleo, o diesel S500, que ele tem uma coloração vermelha e ele tem 500 partes por milhão de enxofre. O que significa colocar mais diesel de biomassa vegetal misturado ao diesel do petróleo? O que significa isso? Diminui o teor de enxofre presente no material. Além da sua remoção, você substitui diesel do petróleo por diesel proveniente de biomassa vegetal e você diminui o teor de enxofre nele. E, inclusive, isso é utilizado através de colorações para diferenciar o diesel que tem maior teor de enxofre para o diesel que tem o menor teor de enxofre. Enfim, acabei de apresentar para vocês uma classe da química ambiental chamada de biocombustíveis, dos quais eu tenho o diesel proveniente de plantas que originam óleo, também de biomassa vegetal, que pode originar o biodiesel através da transformação desse lipídio num éster mais simples, ou transformação desse lipídio em propano e esses alcanos que constituem o H-Bio. Essa é a diferença do H-Bio e do biodiesel. Também eu mostrei para você que eu posso originar o gás metano proveniente da decomposição dos resíduos das atividades urbanas das pessoas, enfim, através do metano proveniente do lixo, do carvão vegetal proveniente da combustão incompleta da celulose constituinte da madeira, e aqui inicialmente o processo de obtenção do álcool, do etanol, dos seus derivados a partir da cana-de-açúcar. Muito obrigado a todos pela atenção e fiquem com Deus e fiquem até a próxima oportunidade, onde nós vamos continuar falando agora da poluição atmosférica. Até lá!